Oi, gente, bom dia! A conexão caiu aqui, voltei. Então, vamos dar continuidade aqui à live de hoje, né? Que eu quero falar basicamente sobre o comportamento dos casais nesse momento aí de quarentena. Obrigada aí por vocês estarem retornando e reconectando aqui na live. Anderson, Fernanda, Bia, Isabela estava aqui agora há pouco, né? Obrigada aí pela participação. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje? O que eu tenho percebido? Quero contar, né? Dividir com vocês o que eu tenho percebido tanto nos meus atendimentos nesse período de quarentena, né? De isolamento social, quanto nos posts, nos comentários que eu tenho visto, né? Que eu tenho lido aí, perguntas que eu tenho recebido também aí nas redes sociais. Fiz uma enquete essa semana justamente para eu entender melhor essa questão. E saber como é que andam aí os relacionamentos, né, dos casais nesse período de quarentena. O que eu quero comentar com vocês? Quero trazer para vocês o seguinte: o que eu observei? Que neste momento, né, de quarentena, tem sido um momento divisor de águas, sabe? Com essas palavras mesmo. Muitos casais estão percebendo que não é bem ali que a pessoa quer estar, sabe? Eu tenho visto muitos comentários, eu tenho recebido muitas perguntas em alguns atendimentos individuais. Algumas pessoas têm me questionado isso e falado que tá, assim, praticamente insuportável estar ao lado aí da pessoa que se escolheu para estar. Gente, olha que difícil pensar que está insuportável estar em quarentena. A gente tá aí há um mês, né? Pelo menos os meninos estão há um mês sem escola. Então, muitas pessoas estão há um mês em quarentena. Então, pessoas estão achando insuportável estar dentro de casa com a pessoa que escolheu passar aí o resto da vida. Então, eu tenho achado isso muito interessante. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês? Esse momento, ele é um momento especial e um momento único. E ele é um momento que a gente pode aprender a reconectar com o nosso cônjuge, a reconectar com os nossos filhos, né? E se você vê ali naquele processo que realmente é impossível, você precisa rever se é isso que você quer para sua vida. Ou você vai, depois da quarentena, continuar da mesma forma. Gente, eu não estou incentivando ninguém aqui ao divórcio, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero. Pelo contrário, o meu objetivo, quando eu faço meu processo de consultoria, é conectar mais os casais, né? Mas é fato que muita gente está descobrindo, nesse momento de quarentena, que não é ali que eles querem estar, tá? E quando a gente fala de planejamento financeiro serve para tudo, inclusive para esses momentos, né? Você precisa entender e descobrir se é ali mesmo que você quer ficar, certo? Uma outra questão que fica agora muito perceptível, mas assim, que se aflora demais, é que muita gente acha que tá com problema financeiro porque tem pouco dinheiro, talvez, né? Ou porque necessariamente não sabe ali onde investir seu dinheiro. Mas não é verdade. A maior parte dos problemas financeiros são causados por comportamento. E isso está muito aflorado agora. Está muito aflorado. Então, você aí, independente do quanto você ganha, você conseguindo fazer um bom planejamento financeiro, com certeza as coisas vão melhorar. Aproveita esse momento que você tá com o seu cônjuge, que você pode sentar e conversar, e faça isso, sabe? Algo também que tem sido muito forte também nos atendimentos é que os casais estão fazendo mais exercícios que são propostos, tá? Então eles têm realmente trazido para mim o que eu tenho pedido. E quando eles trazem isso de volta para mim, durante o processo de fazer os exercícios, né? Eles já observam pontos que precisam ser ajustados, pontos que precisam ser melhorados, né? Pontos que na maior parte das vezes não tem a ver com quanto dinheiro você tem, mas sim com o seu comportamento perante o dinheiro, mas sim como você faz com aquilo tudo. E o comportamento, gente, vale lembrar
que não é só para o dinheiro. Normalmente a gente tem um comportamento perante as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que o dinheiro, muitas vezes, ele esconde problemas da relação. Você acha que você está com problema porque tem pouco dinheiro, mas na verdade não é. Certo? Então, assim, tá muito nítido isso. E eu tenho percebido que alguns casais têm feito um esforço muito grande para se reconectar. E esse momento tem sido, sim, um presente para eles. Eles têm conseguido fazer isso, sabe? Eles têm conseguido perceber quais pontos cada um precisa ajustar. Porque, gente, venhamos e convenhamos. A gente pode até pensar, não, eu sou ótimo, eu faço tudo certo, mas isso não é verdade, né? Ninguém é perfeito. Nós cometemos erros, eu cometo erro, meu marido comete erro, né? Eu preciso ir lá pedir desculpa e voltar atrás, tem hora que ele lá precisa pedir desculpa e voltar atrás. A gente precisa se ajustar e disso é feita a relação de ajustes, né? De passos para frente, quando necessário você dá um passo para trás, você ajusta o que precisa ser ajustado, volta, dá outro passo para frente e assim as coisas vão caminhando e assim a vida vai seguindo, tá? Mas se você tá aí na sua casa e percebeu que é insuportável estar ao lado do seu cônjuge, reveja. Ou você vai viver o resto da vida assim. Até para isso tem que ter planejamento financeiro. Mas olha, não vale me dizer que tá insuportável ficar se você não conseguiu conversar, tá? Se não existe diálogo na relação. Se você tá falando que tá fazendo todo o esforço, mas não tá conseguindo ouvir o que seu cônjuge quer dizer. E às vezes o ouvir não é só o ouvir do que é falado, não, tá? A gente precisa ouvir com os olhos, né? A gente precisa fazer leitura com os olhos. Leitura com base no comportamento, leitura com base na fisionomia da pessoa que está com você. Porque normalmente você está aí há muito tempo com a pessoa, então você consegue perceber se a pessoa está mais cabisbaixa, né? Se a pessoa está mais falante, se não está. A gente consegue saber se a pessoa está com um quê de felicidade, se ela está com um quê de tristeza. Então a gente precisa observar os detalhes, né? E se dispor a falar o que está dentro do nosso coração, se dispor a abrir o jogo e falar o que nos incomoda, né? Se dispor a ouvir. Gente, e o ouvir não é aquele ouvir de falar assim, deixa eu ver o que a pessoa vai falar para eu poder responder. Não, isso não é ouvir. É ouvir, é entender, é aceitar o que se foi falado, né? E ver daquilo tudo ali o que pode ser tirado, o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado. Olha, casamento é uma bênção de Deus, gente. Duas pessoas juntas vão muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Isso é fato. Mas não é fácil. Fácil não é. Tenho certeza que ninguém disse que seria fácil. Tenho certeza disso. Que ninguém disse que seria fácil. Gente, mas como é bom a gente conquistar as coisas juntos, né? Como é bom a gente superar os desafios juntos. E tem a frase que diz que depois da tempestade sempre vem a calmaria, não é verdade? A Fernanda, que é terapeuta, que já fiz até uma live aqui com ela, que foi excelente, gente. Quem não viu, vai lá no IGTV e assiste, que foi sensacional. Ela tá comentando aqui, ó. Muito bem colocado, Lauren. É preciso rever as questões emocionais e relacionais. Ver quais as dificuldades o casal já estava enfrentando e agora sentar para acertar as contas. Fernanda, exatamente. E quando a gente fala de acertar as contas, tá entre aspas aqui, porque não são contas de números financeiros, né? Mas as contas dos números financeiros também, sabe? O Osmar tá dizendo aqui, a Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Exatamente. A gente precisa ter um olhar em comum, não é verdade, Osmar? A gente precisa ter um olhar em comum. Gente, não é que você precisa querer exatamente as mesmas coisas, ser igual, não é isso. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus desejos, cada um tem suas vontades, não é verdade? Mas a gente precisa
ter um foco, né? A gente precisa caminhar de mãos dadas. Quando tá mais difícil para um, o outro puxa. Quando tá mais difícil para o outro puxa. E assim as coisas vão caminhando. Não é isso? E quando a gente traz todas essas questões, quando a gente consegue alinhar o casal para que ele veja de forma clara isso e que é responsabilidade dos dois. Gente, é responsabilidade dos dois, independente de quem tá trazendo dinheiro para casa, tá? Porque aqui não é planejamento financeiro. Independente disso, responsabilidade é dos dois. Mas cada um tem que contribuir da forma com que é possível, certo? Vocês precisam estar olhando para o mesmo caminho, para o mesmo rumo, para uma mesma direção, né? Isso vale para a relação do casal, isso vale para a relação com os filhos, isso vale para a relação com o dinheiro, né? Em vários atendimentos que eu faço, eu vejo muitas reclamações, tá? Normalmente, começa-se por reclamações. E as reclamações costumam ser da parte oposta, tá? Ah, porque meu marido faz isso, isso, isso. Ah, porque minha esposa faz isso, isso, isso. Ah, porque meu marido deixa de fazer isso, isso, isso. Ah, porque a minha esposa deixa de fazer isso, isso, isso. Mas um dos primeiros exercícios que eu faço não é falar sobre o que o outro faz ou deixa de fazer. É de pensar e de se conectar consigo mesmo e saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Onde eu posso melhorar. O que eu posso fazer para ajustar a minha relação, tanto com o meu cônjuge quanto com o dinheiro. Algumas pessoas perguntam, olha, eu quero fazer o processo sozinha, dá certo? Dá muito certo o processo sozinha, mas ele avança muito mais, ele vai muito além quando os dois estão juntos. Agora, por que eu te falo que dá muito certo o processo sozinho? Sozinho ou sozinha? Porque normalmente quando um muda seu comportamento, quando um começa a olhar de forma diferente, o outro percebe. O outro percebe sem você precisar falar com palavras, né? O outro percebe com as suas atitudes. O outro percebe com os benefícios da mudança do comportamento. E aquilo ali vai envolvendo a pessoa. Vocês já ouviram? Eu já disse aqui outras vezes, né? Dizem que a palavra, ela leva, mas que o exemplo arrasta, não é isso? Exatamente isso. Quando a gente faz, quando a gente tem uma atitude que demonstra que a gente quer o melhor para a relação, tanto com o cônjuge, com os filhos e com o dinheiro, aquilo ali envolve o outro, né? É fato que isso acontece. Então eu tô fazendo essa live no horário muito diferente que eu faço, né? Para convidar vocês a pensarem em tudo isso. Para convidar vocês a se reconectar com o seu cônjuge. Faça um esforço grande. Tem um livro que eu já falei aqui também que se chama As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que é um livro que todos deveriam ler, sabe? Eu tenho até um livro aqui, eu vou ver se eu faço um sorteio desse livro. Vou ver se eu dou de presente esse livro aqui para alguém. Vou ver como é que eu desenho isso aqui. Né? Depois vocês acompanham aí as minhas publicações, vou ver se eu faço isso. Esse é um livro incrível. Esse é um livro que nos faz pensar muito e nos ajuda a reconectar, sabe? Pensa comigo. Quando você escolheu o seu marido ou a sua esposa, né? Quando você começou a namorar, como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Me conta. Foi uma coisa do acaso? Ah, eu fui levando, na hora que eu vi eu tava casada? Ou você se encantou com a pessoa? Você se envolveu, né? Você se apaixonou. Cadê aquela paixão? Cadê aquele sentimento? Cadê aquele orgulho, né, de ter a pessoa do seu lado? Aquele sentimento de acolhimento que você tem, de querer estar nos braços da pessoa, né, de querer receber o carinho da pessoa. Será que isso sumiu? Ou será que isso tá tão abafado dentro de uma série de problemas que você não percebe onde está? Esse livro traz um pouco disso e é um livro muito bom, sabe? A Vivian da Fábrica Sem Glúten tá falando aqui, ótimo esse livro. Eu não conhecia, eu li esse livro ano passado e eu fiquei encantada com ele. Então eu vou sortear, eu tenho um livro aqui, eu vou sortear para vocês. Eu vou ver como é que eu faço, eu publico daqui a pouco, né? Mas é isso que eu quero trazer, convidar vocês a trazer reflexão,
Se você tá achando que o seu casamento tá totalmente desconectado, porque eu recebi, né? Eu fiz uma enquete e perguntei, nesse momento de quarentena, você conectou, reconectou ou desconectou? Eu recebi algumas respostas de pessoas que desconectaram. Por que aconteceu isso? Será que você viu que realmente não é a pessoa que você quer? Que você estava, na verdade, acomodado e acostumado com a situação? Acomodado e acostumada com a situação? Ou será que você desconectou porque você não está conseguindo enxergar mais o que é interessante para você? Porque você não está conseguindo se dedicar, porque, gente, venhamos e convenhamos, é um momento muito difícil. Esse momento de quarentena, nosso comportamento muda, nosso humor muda, não é? E assim, a gente precisa estar conectado com o cônjuge para as coisas caminharem e dar certo, inclusive o dinheiro, né? Inclusive o planejamento financeiro. Então é esse convite que eu vim trazer para vocês aqui hoje. Era esse bate-papo, né? Quis aparecer aqui, conversar com vocês, porque tá uma loucura a quarentena para mim, né? As crianças estão em casa, o maridão também tá em casa. Então, as atividades domésticas aumentaram muito, né? As crianças estão tendo aula online à tarde. Então, realmente tá difícil para mim como para muita gente, eu sei. Por isso que eu vim aqui no horário muito diferente, mas eu queria muito falar isso para vocês, né? Então pensem nisso, sabe? Avaliem. Pensem como que você pode fazer para reconectar com o seu cônjuge, porque eu tenho certeza que se você está casado ou casada com ele, ou vocês estão noivos ou estão namorando há muito tempo, tem um motivo. Vai lá e busca esse motivo novamente. Olha se esse motivo é suficiente. Se esforce. Faça a sua parte. Não espere só o outro fazer a parte dele, não. Tá? Gente, obrigada demais pela participação aqui de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né? Meus conhecimentos, minhas experiências. E estamos aqui, firme e forte. Se vocês quiserem falar comigo, continuo no WhatsApp, no direct, né? Por e-mail, no Message. Vocês têm aí uma série de ferramentas para entrarem em contato comigo, né? Muito obrigada por tudo. Semana que vem a gente tenta aqui conectar de novo. Tem uma série de informações novas aí na página, né? Sobre as medidas provisórias recentes, sobre questões econômicas e financeiras que podem ser aí aproveitadas e podem ajudar tantas pessoas que nesse momento estão com queda na renda, né? Então acompanha aí os stories, acompanha aí as publicações e qualquer dúvida me chamem aqui, tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.